Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de artes. Eu sou a professora Gabriela e a gente vai estar junto viajando um pouco por esse mundo da arte. Eu costumo falar que é muito importante na aula de arte a gente se permitir, né? Se permitir criar, desenhar, pintar, escrever, né? Então a gente tem que estar sempre estimulando o nosso potencial criativo. E a gente vai começar a conversar sobre arte. Vocês gostam de arte? Olha, acho difícil alguém não gostar de arte, né? Vamos pensar em todas as manifestações artísticas. A gente tem desenho, a gente tem dança, a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem poesia. Nossa, a gente tem tanta coisa que é arte, não é verdade? É difícil alguém não gostar de uma manifestação artística. Então vamos começar a conversar um pouco sobre a arte. A arte é uma das manifestações que acompanha o homem desde a antiguidade mais remota. A gente tem a imagem de alguns elementos pré-históricos que naquele momento que o homem fez esse machado de pedra, por exemplo, ele não estava com a intenção, eu vou fazer um objeto artístico. Não, ela era funcional, ela tinha uma intenção, ele precisava desse machadinho de pedra no dia a dia dele para ele viver, para ele poder caçar, para ele poder pescar, para ele poder se alimentar, né? Então ele utilizava esse martelinho. Só que com o passar do tempo ela foi tendo esse caráter artístico para a gente. Na Grécia arcaica, antes do surgimento da filosofia e de outros modos de conhecimento, a arte já era parte fundamental na educação. Olha só que importância a arte tem. Olha a responsabilidade, gente. A arte ela tinha essa importância na educação. Aí a gente tem a imagem de diversos elementos artísticos, né? E eles tinham essa preocupação de estar inserindo a arte na formação do cidadão. Cada sociedade ela apresenta um estilo diferente de fazer arte, pois possuem seus próprios valores morais, religiosos, artísticos, entre outros. É importantíssimo a gente entender que a gente precisa respeitar. Gente, o respeito é acima de tudo. Por quê? A arte ela muda de sociedade para sociedade, porque a produção artística é um reflexo da cultura daquele povo. Por exemplo, no nosso estado do Amazonas, costumo falar que temos sangue indígena correndo aqui nessas veias, né? Sou amazonense com muito orgulho. Então, é comum a nossa produção artística ter elementos da cultura indígena, certo? A gente vai ver agora algumas imagens de várias sociedades ao redor do mundo. A gente tem aí a África, a Ásia, a América, a Europa, a Oceania, a Antártida. As pessoas elas estão se apresentando de formas diferentes, com vestimentas diferentes, justamente porque as suas culturas, os seus hábitos são diferentes. Baseado nisso, cada região tem sua cultura. No entanto, a arte se manifesta de acordo com elas. E a gente tem a imagem da cultura africana, cultura indígena, cultura árabe, cultura japonesa. Então, cada cultura tem a sua manifestação, certo? E como eu falei para vocês, o que é mais latente, né? O que aparece mais no nosso estado do Amazonas é a cultura indígena. A gente vai ver agora alguns elementos da cultura indígena. A cestaria, não é verdade? Tem pessoas que compram essas cestarias até para ornamentar. A gente sabe que para o indígena essas cestarias elas são funcionais. Elas servem para carregar um peixe, para guardar algum alimento. Mas o visitante, aquela pessoa que não é do nosso estado, quando chega aqui, eles olham essa cestaria. Vou levar para minha casa para decorar. Vou deixá-la na minha sala para ornamentar. Então, a gente sabe que esses elementos, eles trazem a nossa identidade cultural, a nossa descendência indígena. Em cada sociedade, ela existe um modo de se ver a arte, como, por exemplo, nas sociedades indígenas, em que podemos notá-la no seu dia a dia, através de suas vestimentas, pinturas, artefatos, etc. Então, como é que a gente pode perceber a produção artística no dia a dia? Exatamente através das vestimentas, das pinturas, dos artefatos, como a gente acabou de ver nas cestarias. Percebe-se que a arte é uma forma de expressão humana, tendo em vista que a mesma transmite características e conceitos inerentes ao homem e à sua cultura. Através da arte, o homem consegue expressar suas ideias, sensações e sentimentos,
servindo como uma forma de comunicação. Então, o homem ele se expressa através da arte. Eu consigo, através do meu fazer artístico, colocar as minhas ideias, os meus sentimentos. Eu posso escrever uma música, eu posso fazer um desenho. Tenho certeza que tem muitos desenhistas espalhados por aí. Inclusive, gostaria de ver as composições de vocês. Tira uma foto, coloca nas redes sociais do Aula em Casa, marca lá o Aula em Casa, coloca atividade de arte que eu vou querer. Eu vejo todas essas produções. A arte faz parte do ser humano e da sociedade desde a pré-história até os dias atuais. Fez e faz parte de toda a produção cultural do homem. Ela introduz novos modos de pensar, novas relações, novos pensamentos, ideias, emoções e anseios que habitam no interior tanto do homem quanto da sociedade. Aí a gente tem imagens de outros elementos pré-históricos, justamente porque esse fazer artístico, ele vem desde a pré-história, ele é inerente ao homem, ele faz parte da realidade humana, né? É comum, a gente faz arte e a gente nem percebe. É comum, às vezes, hoje em dia existem até uns cadernos, uns livros, que eles são feitos para as pessoas pintarem, né? Então, falam que são livros anti-estresse, que a pessoa pega e vai pintando, porque justamente o fazer artístico, ele tem esse poder de deixar a gente mais tranquilo, de tirar um pouco, às vezes, nesse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, a gente tem que ficar muito recluso, então, às vezes, você fica meio sufocado, meio desesperado, né? Meio angustiado. Então, a gente procura na arte uma válvula de escape, a gente começa a pintar, a gente começa a escrever poesia, compor uma música, bota uma música no fone e fica dançando, não é verdade? Sozinho, gente. Vão achar que a gente é meio maluco, mas não tem problema não. Então, a gente usa a arte a nosso favor. A gente vai ver um filme, não tenho certeza que vocês viram vários filmes, né? Quando dava. Então, a gente utiliza a arte para sair um pouco desse cenário angustiante. Então, a arte ela pode ser representada de diversas maneiras, através da pintura plástica, da escultura, cinema, teatro, dança, música, arquitetura, dentre outros. Olha só quantas formas de a gente ver a arte a gente tem. Foi o que a gente conversou desde o início da aula. Aí a gente tem algumas imagens de manifestações artísticas, a gente tem a arquitetura, a gente tem o cinema, dança, teatro, escultura, pintura. Então, em algum momento, em alguma dessas, eu tenho certeza que você pode se encaixar, né? De estar desenhando, de se apreciar determinada... tem gente que gosta muito de música clássica. O importante é a gente respeitar. Mais uma vez eu estou falando isso, né? Não é porque o meu coleguinha aqui não gosta de escutar música X que eu vou falar para ele, ai, pelo amor de Deus, não acredito que tu não gosta de escutar essa música é maravilhosa. Gente, é gosto, né? Preferência. Tem gente que gosta do Flamengo, tem gente que gosta do Vasco, tem doido pra tudo, não é verdade? Então, vamos respeitar. As pessoas precisam ter essa liberdade de se expressar. Porque às vezes a gente é tão bombardeado, né? Ai, eu não acredito que tu gosta dessa roupa. Ai, eu não acredito que tu gosta de rosa. Ai, eu não... né? Então a gente precisa respeitar as preferências. E eu tô falando da arte e da vida. Da arte porque estamos aqui falando de produções artísticas que em cada sociedade ela se apresenta de uma forma diferente. Então, às vezes, é comum a gente ver aquelas mulheres todas cobertas só com o olhinho do lado de fora, andando pela rua tranquilamente e falar, ai, que absurdo um negócio desse, gente, como é que essa mulher está toda coberta? Faz parte da cultura dela e a gente precisa respeitar isso, tá? A arte é o reflexo da cultura e da história, considerando os valores estéticos da beleza, do equilíbrio e da harmonia. Então, a gente tem aí outras produções artísticas, a gente tem escultura, a gente tem pintura, e elas carregam a história, o momento que aquela sociedade está vivendo, né? Hoje em dia, as produções artísticas que estão sendo feitas hoje em dia, elas estão carregando parte da nossa história, do momento histórico que a sociedade está passando. É o que acontece com toda a produção artística. Capacitando ainda o indivíduo no seu modo de interpretar, compreender, representar e imaginar o mundo. Atualmente, não há um conceito exato para o que se é arte. Hoje em dia eu posso falar exatamente, não, arte é isso.
Não, porque o conceito de arte, ele é muito subjetivo. O que eu posso considerar uma manifestação artística, você pode falar, não, para mim isso não é arte. Não tem nada a ver, isso está horrível. Porque hoje a arte, ela já se desprendeu daquilo que é belo. Se quando vocês tiverem um tempo, dá um Google aí, coloca Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Lá vocês vão ver, quando abrir a pesquisa, vocês vão ver algumas imagens de obras de Marcel Duchamp. As obras dele, tu vai olhar e falar, não, quando que isso é uma obra de arte, gente? Por exemplo, ele colocou uma roda de bicicleta em cima do banco e falou que era uma produção artística. Então, ao ver dele, ele tinha, claro, uma teoria para falar de produção artística, que vocês podem pesquisar, dar um Google aí. Então, o conceito de arte é subjetivo, ele é muito relativo. O que eu posso achar que é uma produção artística, vocês podem não achar. Então, não existe um conceito fechado sobre o que se é arte. Sabe-se que em nosso planeta vem sofrendo modificações culturais e a arte, consequentemente, tem sofrido transformações. Antigamente, a beleza estava vinculada à arte, mas hoje nem sempre vimos isso. É exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Antigamente, a gente tinha a relação direta da arte com a beleza. O fazer artístico, ele tinha que ser belo, ele tinha que ser considerado bonito para ele ser considerado uma produção artística. Hoje em dia, esse conceito já se desprendeu, não existe mais, né? Esse conceito de beleza e arte, eles não andam juntos. Se olharmos à nossa volta, veremos que estamos rodeados pela arte. Gente, tem arte por todo canto. Ela domina todo o espaço em que vivemos. Determina nosso modo de ser, o que somos individual e coletivamente. A gente tem mais imagens de manifestações artísticas, de danças, de arquitetura. Eu tenho certeza que se você parar um pouquinho para olhar ao seu redor, você vai ver alguma produção artística. Seja até naquele artesanato, naquela caneta que tem uma florzinha linda, né, que você ganhou da sua amiga, que você ganhou da sua mãe, que você comprou lá na parada de ônibus, aquela caneta que tem aquelas flores de emborrachado, isso é arte, gente. Né? Aquele potinho que é feito com aquelas argolinhas de lata, né, que fazem copinho, fazem até bolsa, isso é arte. Então, às vezes a gente nem se dá conta para as produções artísticas que estão ao nosso redor. Uma obra de arte, ela pode representar a realidade ou até criticá-la, né? Então, existem algumas manifestações artísticas, aí a gente tem uma escultura. Então, ela pode representar a realidade, ela pode passar a realidade ou até mesmo criticar essa realidade. O artista, ele pode utilizar a sua obra para, sim, fazer uma crítica social. Uma obra de arte, ela pode representar uma cultura. A gente vem falando isso desde o início da aula, né? Qual é a intenção? A gente tem várias imagens aí. A gente tem imagem, por exemplo, das pirâmides. Quando vocês batem o olho numa pirâmide, o que vocês já pensam? No Egito. Porque essa imagem, essa obra de arte arquitetônica que resistiu por vários anos, ela representa a cultura de uma sociedade. Uma obra de arte, ela pode se referir a um momento histórico ou a uma determinada época. Aí a gente tem mais duas imagens. Essa primeira imagem é de um Arco do Triunfo. O que era o Arco do Triunfo? Era um monumento que ele era levantado para quando queriam celebrar uma vitória na guerra. O Arco do Triunfo, eles triunfaram. Então, é um momento que aquela sociedade, ela levantava este monumento, este Arco do Triunfo, para celebrar uma vitória. A gente pode fazer uma pintura por conta de uma vitória, de uma conquista, né? Se hoje é muito comum a gente tirar fotografias. Fotografia também é obra de arte, gente. Existem fotografias belíssimas, por sinal. Então, hoje é muito mais fácil, né? Mais dinâmico a gente estar tirando fotografia. Pega o celular e já tira uma foto. Então, o nosso olhar, né, daquela foto, o que eu estou passando naquela foto? É só um registro? Ou não, eu quero passar de repente vou tirar uma foto da minha formatura. Nossa, finalmente eu consegui, né? Passei por tantos obstáculos e consegui me formar. Então, mais uma obra de arte
que está no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. Então agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. A gente tem uma questãozinha aí, ó. Em cada sociedade existe um modo de se ver a arte, como, por exemplo, nas sociedades indígenas, em que podemos notá-la no seu dia a dia através de suas vestimentas, pinturas, artefatos, etc. Leia com atenção a mensagem. Em seguida, crie uma frase que fale sobre como você pode encontrar a arte no seu cotidiano e quais as manifestações artísticas que você consegue perceber no seu entorno. Então, olha lá, coloca aí no chat uma frase que fale quais as manifestações artísticas que você consegue perceber e onde está a arte no teu entorno, onde tu consegue encontrar arte agora, hoje, nesse momento. Olha para o lado e fala, onde é que tem arte aqui? Coloca para mim lá no chat que daqui a pouquinho a gente vai interagir.
vamos começar a nossa interatividade. Eu quero ver vocês aí falando onde é que vocês veem a arte. Né? Não vem falar, professora, eu vejo arte no Flamengo jogando bola. Não vem com essa parte não. Mas também pode até ser, né, gente? Mas enfim, mas o Flamengo, tem certeza? Vamos ver outra coisa, né? Então vamos começar? Olha, a Ziane falou, professora, sua aula tá ótima. Ai, vou fazer um coração pra Ziane. Obrigada, Ziane. Também amo vocês, tá? Vamos continuar. A Jennifer está falando aqui, através de pinturas em muros ou até mesmo em escultura ao ar livre. Muito bem, Jennifer. Gente, é muito interessante quando a gente está andando pela rua e a gente vê algumas pinturas, né? Nas paredes, nos muros, perdão. Então, essas pinturas normalmente são grafite. O grafite é uma manifestação artística belíssima, né? A gente tem que entender que tem uma diferenciação de pichação para grafite, né? Porque a pichação é um ato de vandalismo. As pessoas que vão lá pichar, elas não têm a intenção de estar fazendo uma obra de arte. Normalmente é uma crítica social ou então é por puro vandalismo mesmo. Então é comum a gente ver nas paredes, nos muros, essas pinturas que eles fazem, que os grafiteiros fazem. Eles fazem muitas vezes a convite do dono daquele muro, né? Aqui em Manaus a gente tem nas passagens de nível, nos viadutos, né? A gente tem hoje algumas pinturas de grafite. Quando a gente está voltando da Ponta Negra, tem um posto que tem uma caixa d'água grandona. E lá tem um grafite lindo, se não me engano é da Mãe d'Água, que é o nome da obra. É uma obra linda, gente. Toda vez que eu passo por lá, eu fico encantada. Então, a gente só tem que educar o nosso olhar para perceber, olha, aqui tem uma pintura, olha, aqui tem uma escultura. Né? Ela falou também de escultura ao ar livre. Eu tenho certeza que existem muitas esculturas espalhadas. A Maria Laura falou, vemos em construções de prédio, principalmente no centro da cidade. Exatamente. O centro de Manaus ele tem produções arquitetônicas belíssimas, né? Ainda dos tempos da época da borracha, tempos áureos da borracha. O nosso Teatro Amazonas, gente, pelo amor de Deus, que coisa linda. Chega a gente fica até um pouco sem ar quando está na frente daquele prédio. Que coisa linda aquele Teatro Amazonas, gente. Quem ainda não teve a oportunidade de ir pessoalmente lá, visitar o teatro, olhar por fora, andar ali pelo Largo de São Sebastião, se esforça um pouquinho, que nem minha filha falou, mãe, só um pouquinhozinho, se esforça um pouquinho, tenta chegar lá, né? É um lugar incrível, é uma obra de arte ao ar livre aquilo ali, e que às vezes na correria do dia a dia a gente nem se dá conta, não é verdade? No artesanato, a Rosa Maria está falando exatamente, Rosa Maria, a gente encontra artesanato, na minha casa tem muito artesanato, eu gosto muito. Até na barrinha de crochê do pano de prato da cozinha. Gente, isso é arte. É artesanato, é arte feita pelas mãos, né? Tudo isso, a forma como a pintura que é feita numa toalhinha, um arranjo que é feito para mesa com flores de emborrachado, de garrafa PET. Eu já vi gente fazendo um gafanhoto das palhas, gente. Que é a produção artística mais forte do que essa? Ó, o Josué está falando aqui em prédios, muros e até mesmo em costuras em roupas. Perfeito, Josué. Olha que legal. Costura de roupa é arte. Tem gente que as costureiras desenham, idealizam, fazem o desenho daquela roupa, né? Elas costuram, talham o tecido, elas cortam o tecido, justamente para criar aquela obra que a gente bota toda orgulhosa, aquele vestido e sai desfilando dentro de casa. Hoje em dia, que a gente pode sair, né? Desfila dentro de casa com aquela roupa. Não é que nem dia de Natal, né? Que a gente se arruma para comer em casa, para jantar na sala. Pois é, mesma coisa. As costureiras, elas elaboram aquela roupa. É uma produção artística. Então, vamos falar da nossa questão. Olha só, a gente tinha uma questão, um texto, né? Em cada sociedade existe um modo de ver a arte, como, por exemplo, nas sociedades indígenas, em que podemos notá-la no seu dia a dia, através de suas vestimentas, pinturas, artefatos, etc. Leia com atenção a mensagem, em seguida crie uma frase que fale sobre como você pode encontrar arte no seu cotidiano e quais manifestações artísticas você consegue perceber no seu entorno. É uma resposta pessoal, como vocês falaram aqui, várias formas que a gente tem, né,
de encontrar a arte, o aluno deverá observar o seu entorno e encontrar manifestações artísticas, em seguida deverá escrever um texto. Então, como a gente falou, a gente tem arte em vários lugares. O importante é a gente estar educando o nosso olhar para perceber essa arte. É comum, a gente vai, bota o fone do ouvido, eu vou trabalhar. Peguei o ônibus, sentei lá no ônibus, o ônibus está vazio, consegui sentar, botei meu fone e eu venho escutando música. É muito comum a gente ver as pessoas com um fone de ouvido escutando música. A música é arte. A gente usa a música para relaxar, a gente usa a música para se animar, né? Às vezes a gente está um pouco triste, coloca uma música mais animada, a gente já começa a mexer o corpinho, né? A gente assiste um filme, a gente assiste novela. Novela é arte, gente. Né? Arte televisiva, produção televisiva. A gente encontra arte em tudo quanto é canto. No livro que você gosta de ler, tenho certeza que muita gente gosta de ler um livro, de pegar um livro para reler muitas vezes. Eu gosto muito de ler. Então, às vezes, eu já até terminei aquele livro, mas eu terminei há tanto tempo que falei, rapaz, me dá aqui, deixa eu ler esse livro de novo, porque eu já me esqueci até do que era. Então, é comum a gente ter a arte ao nosso redor e não educar os nossos olhos para percebê-la. Mais uma vez, eu reforço que é importante nós respeitarmos, né? Respeitar a preferência artística e respeitar na vida, né? As preferências de vida mesmo das pessoas, a forma como as pessoas se comportam, né? A gente precisa sempre respeitar o outro, ser mais tolerante com aquilo que é diferente do nosso, diferente daquilo que nós estamos acostumados. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima aula de artes. A sua aula continua no próximo vídeo.